Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o quadro Mais Personalidades. E o nosso entrevistado de hoje é o senhor José Regnel Nardoni, o nosso querido Nardoni do Jardim EP. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. É isso aí, né, gente? Então, conforme o nosso combinado, né? Todas as sextas-feiras aqui na Rádio Mais, já virou tradição, né? O Mais Personalidades. E hoje aqui, tendo uma missão difícil, né? Substituir aqui o doutor Ademir Giandotti, nosso parceiro que está aí em férias, né? Mas me sinto muito honrado hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do Nardoni, né? O Nardoni do Jardim IP, uma pessoa muito conhecida, muito envolvida com as causas sociais ali. E a gente hoje vai aqui, né, aprender um pouquinho. Eu falo que o Mais Personalidades é uma grande escola e hoje a gente vai aprender um pouquinho a história de vida do Nardoni do IP. Mas antes de tudo, vamos pegar um bom dia aqui. Bom dia, Nardoni, um prazer ter o senhor conosco aqui no Mais Personalidades. Bom dia, Anderson. Bom dia, Bárbara, que eu tô conhecendo hoje. Bom dia, meu vizinho Fabiano TS, né? Bom dia, Nardoni. Dizer que, agradeço muito. É uma honra para mim estar aqui, tá? Esse quadro magnífico, né? E segundo, ter a honra de entrar aí no quadro de pessoas que estiveram aqui, né? Pessoas que fazem um pouco mais do que a obrigação de cidadão, pela capacidade, pela vontade, né? De estar lá no seu bairro, na sua comunidade, fazer uma transformação e fazer um mundo melhor. Isso aí, né? Então a gente já viu aí que só pelo bom dia dele, a gente sabe que tem muita coisa por aí. E olha, Fabiano TS, o pouquinho ali que eu estive conversando com o Nardoni, tem bastante história para contar. Mas vamos lá, Nardoni, vamos começar do começo, né? Você é nascido em Paranavaí mesmo ou não? Como que foi? Onde você nasceu? Onde tudo começou? Bom, eu sou de Paraíso do Norte. Vivi lá até 16 anos, meus pais, Antenor e Maria Aparecida, falecidos já, né? Tinha um sítio lá e, por heroísmo, né? Criou 7 filhos. Olha só. Somos 7 irmãos, 4 mulheres e 3 homens, todos moram em Paranavaí. E lá eu aprendi com meu pai que Deus ajuda, mas tem que ser honesto e trabalhador, né? Lá eu quebrei milho no meio do carrapicho, banei café, apanhei algodão, acordava às 5 horas da manhã para engarrafar o leite que ele tirava e entregava na cidade. E me lembro daquele tempo que eu era muito feliz lá. Então, fiquei lá até 16 anos. Então nascido em Paraíso do Norte, a nossa vizinha cidade de Paraíso do Norte, até os 16 anos. E depois dessa idade, aí sim, veio para Paranavaí e aí abraçou a cidade aqui como sendo daqui, né? Porque mesmo que não nasceu aqui, mas o coração se torna paranavaiense quando chega nessa terra, né, Nardoni? Aí aos 16 anos chegou aqui, e daí? Como que foi? Chegou aos 16 anos, pertinho aí de servir o exército, fez o tiro? TG 05010 ou não? Sim, conhecedor, né? Isso. Aí eu vim pra cá com uma irmã que a gente precisava arrumar emprego, né? Paraíso do Norte. Aí eu vim pra cá morar com a minha irmã Leonor, morei lá no Rua Curitiba. Joguei muita bola no campo da Vila City. Sim, ali. E eu conheci Paranavaí porque eu trabalhava. O primeiro emprego foi num despachante aqui pertinho da rádio aqui, né? E comecei a conhecer que ele tinha uma bicicleta e eu ia entregar os documentos. Só que eu não conhecia a cidade. Aí eu perguntava para ele, para que lado que fica? Ele falou, para lá. Aí eu ia perguntando, né? E comecei a conhecer Paranavaí desse jeito, né? E aí eu fui, com 18 anos, fui trabalhar na Bergamini de auxiliar e fui servir o tiro de guerra. Aí sim, aí foi cumprir com obrigação, Exato. né? Todo homem aos 18 anos tem que fazer isso, né? Eu brinco assim, mas eu fui dispensado, tá? Eu não servi, né? Eu tive o privilégio de ver meu filho servir nesse ano, terminou, né? Mas eu não servi porque eu trabalho na parte rural e não consegui servir. Então tá, 18 anos, serviu o exército, cumpriu com a sua obrigação de civismo, e daí? Ficou em Paranavaí ou deu alguma volta ainda antes de
Não, aí eu fui para São Paulo. Ah, Tinha foi uma pra irmã São lá, Paulo. aí eu fui morar com ela, até a minha irmã Neuza, que lá a casa era pequenininha e eu dormia debaixo da mesa dela, como Olha eu não só. tinha. Mas lá eu consegui ser gerente de supermercado, depois com estudo comecei a comprar pescado para uma rede de supermercado. Aí de lá eu fui para lá perto de Minas, uma cidade chamada Socorro. Montei duas lanchonetes, que era uma lanchonete noturna, outra. Mas longe da família não dá. Aí eu retornei para cá. Basicamente, essa passeada que você deu fora foi para ganhar experiência, né? Porque daí Exatamente. gerenciar mercado, a questão ali da compra e venda, então aí acho que desenvolveu o lado empreendedor do Nardoni, né? Eu creio que foi isso, então Correto. essa viagem foi para isso, para desenvolver Isso. essas habilidades, então. Aí retornou a Paranavaí. Então, aí que nasceu a ideia, porque eu tinha uma irmã que fazia lingerie. Aí surgiu a ideia. Então, a outra também era costureira. Então, a gente montou uma fábrica lá nas Popular de São Jorge, uma fábrica de lingerie primeiro. Olha só, lá perto da terrinha. Mas, Eu sou do São Jorge ali, eu moro lá há isso, 39, 40 anos ali. E a gente, então, na Popular de São Jorge Popular foi de São quando Jorge. começou a Isso. confecção Nardoni, então. E para fazer manutenção disso, como eu não sabia, eu comecei a fazer estilismo, modelismo industrial e mecânico de máquina, né? Que ali quebrava e eu tinha que se virar. E aí eu tive a ideia de montar uma rede de sacoleira. Aí eu tinha Ah, 50 tá. sacoleiros na região, onde eu levava nas casas, colocava o produto, ela vendia, depois de 15 dias eu voltava para ver o que ela vender e receber. Aí, como eu comecei a fazer modelagem de blusa, de saia, né? Aí eu peguei meu irmão Ademar, e ele começou a vender na região. Ah, Só que sim. aumentou o volume e começava a sobrar. Então surgiu a necessidade de montar um ponto comercial, um ponto para desovar. E aí eu estudando, fui no centro, mas não tinha condição de pagar o aluguel, né? E eu comecei a olhar nos bairros. E aí surgiu lá no IP, onde eu passei em 2 quarteirão, tinha um monte de comércio, todo mundo sobrevivendo. Eu falei, acho que é aqui. E aí, como tinha o supermercado Costa, tinha um espaço de um açougue lá, falei, vou montar aqui nesse açougue, mas fica perto do mercado, né? E aí que começou a história, a gente começou a evoluir, investir mais na. Aí a gente parou com sacoleira, né, que era um trabalhão danado, e a gente começou a investir na loja. Foi lá nessa hora que eu conheci minha esposa Carmen. Ela era Ah, costureira, sim. foi costurar lá, né? Mãe dela também, a Tercília, que costurava. Então, tudo uniu ali, uniu a família. E a gente começou na loja. Aí quer dizer que nesse. Então, vamos só para a gente seguir o raciocínio. Então, teve ali a Nardoni Confecções, aí, mas não foi nesse momento que você já criou a Carol Modas. Aí foi tipo aqui, uma ponte de estoque ali no Jardim IP Isso. para vender a produção da loja, seria a produção da confecção, seria isso. Exatamente. Seria uma Ah, ponta tá. de estoque da fábrica. Mas aí, a esposa Carmen teve uma ideia. Por que não vamos acrescentar aqui outros itens? Aqui está vendendo. E aí a Ah, gente sim. começou a fazer a compra em São Paulo, Minas Gerais. Ela começou a fazer essas compras. E aí eu comecei a descobrir que comprar era quase a metade do preço de fabricar. Olha só. Então a gente pegou e fechou a indústria. A indústria que até nos sábados lá, a gente pegava toda a comunidade para treinar nas máquinas. Então a gente fazia, deixava lá para a comunidade treinar, porque a gente precisava de sacoleira, de costureira, né? Mas teve que fechar porque não compensava, né? E aí falou, bom, nós tem que ter. Aí eu falei, nós tem que ter uma empresa aqui, tem que abrir, né? Aí eu tenho uma filha que chama Carolina Nardoni, que hoje é enfermeira de Santa Casa. Eu falei, mas Carolina Modas, é muito nome para falar, né? E aí a esposa falou assim, então vamos pôr Carol Modas. Aí Aí ficou a fechou. Carol da Carolina. E Sempre o aí a toque gente. feminino ajuda bem, né? Você viu só, né? Exato, então. Olha só, a visão da esposa, viu que comprar, né, era mais
né, ele é mais lucrativo do que produzir e tal. Então, olha que bacana. Então, foi unindo sempre o útil ao agradável, né? Então, assim, só para você que está, né, vamos só dar uma pausa, para você que está, ligou, quem sabe, o rádio agora, aí sintonizou agora, você está, né, no Mais Personalidades aqui hoje, conhecendo a história de vida do Nardone do Jardim IP, né, da Carol Modas, né? E daqui a pouquinho a gente já vai entrar aqui na questão da, né, porque agora, até agora, né, Fabiano TS, o jornalista, a gente falou um pouquinho sobre a vida, sobre a questão profissional dele, mas tem a questão aí do social, do envolvimento dele com a comunidade, que ele já vai falar para nós, né? Então, nascido em Paraíso do Norte, foi para São Paulo, aprendeu ali, né, a questão aí do empreendedorismo, voltou, criou a confecção, que depois gerou a ponta de estoque e culminou na implantação da Carol Modas do Jardim IP, que é muito conhecida. Há quantos anos existe a Carol Modas, mais ou menos, Nardone, ali no IP? Carol Modas está completando agora 22 anos. 22 anos, né? Ela é mais de 2 décadas, então, ali no Jardim IP, né? E daí, como que foi, ô Nardone, a questão, beleza, questão profissional, né? Como que foi o envolvimento aí, como começou tudo, assim, a questão da comunidade? Da onde teve a ideia de você se envolver? Você já falou que você usava, né, parte lá do seu tempo, da confecção, para ajudar pessoas a aprender uma profissão. Mas fora isso, ali no Jardim IP, como que foi a ideia, assim, o primeiro passo de você se envolver com a comunidade ali? Bom, quando eu cheguei lá, que eu montei a loja, o primeiro dia eu fui roubado. Rebentaram a porta do fundo e me levaram lá um pouco de roupa. Aí eu comecei. À noite lá, a rua Cineval Forte não foi projetada para ter aquele comércio todo. Foi uma rua. E aí eu notei que a iluminação lá era péssima. Não tinha como. À noite, a gente chegou até a colocar um guardinha lá para ver se ninguém arrombava. Olha só. Aí tinha droga, tinha prostituição à noite, entendendo? Teve tempo que a gente dormia de dia para ficar olhando à noite. Então, mas tudo isso era o quê? Não adiantava eu colocar a polícia, não adiantava. Aquilo era uma questão social. Então, segurança se trata cuidando da família, né? E aí eu comecei a notar que o Jardim IP, ele é privilegiado de estruturas. Temos lá as Irmãs Carmelita, do Educandário São José. Antigamente ela tocava a Escola Santa Terezinha. Temos igreja forte lá, tá entendendo? Que é envolvida mesmo com a comunidade. E temos o privilégio de ter a Fundação Bradesco lá. Então, essas três estruturas, eu falei assim, não é possível. Então, a única maneira que eu encontrei foi de me envolver, ajudar essas entidades para melhorar ali. Então, que aí, para divulgar a loja, eu montei um carro de som. Eu tinha uma Brasília, que eu tenho até hoje, uma Paraty, e eu montei um sonzinho em cima para divulgar a loja. Mas aí, as entidades começaram a pedir, ô Nardone, você tem um carro de som? Você pode. Aí eu pegava e fazia divulgação, cantava bingo. Aí entrei como ela tinha, a Educandário tinha um grupo de apoio de pais, tá entendendo? Que a gente ia lá e eu via todo o trabalho, né? E foi em busca disso daí, de me envolver na comunidade para melhorar a minha vida, que eu achei um caminho, ajudando as entidades. Eu estou fortalecendo a minha empresa. Fazendo o bem para a comunidade, eu estou melhorando porque eu moro lá. E esse carro de som foi porque eu divulgava as festas, tinha que pesar a criança na associação, eu divulgava. A Fundação Bradesco faz lá um dia de ação. Dia do voluntariado, né? Isso, tá entendendo que ajuda muita coisa lá. Divulgava as festas e comecei a divulgar o comércio ali. Comércio o quê? Os eventos que tinha ali. Isso tudo de graça, Nardone? De graça, tudo eu fazia voluntário. voluntariamente. Então, é um carro de som do bairro Nunca mesmo, fiz pro povo. propaganda com o meu carro de som. Era só ação voluntária. Eu já não trabalhei com carro de som para não tirar o serviço dos outros, que tinha o pessoal que fazia, né? E a intenção era só ajudar a comunidade, ajudar as entidades para fortalecer. Jornalista Bárbara, que história, hein? Agora a participação da Bárbara, depois o Fabiano Teston participando aí. Exatamente, Nardone, bom dia. Agradeço pela sua participação no nosso jornal, no nosso quadro. E pelo que você contou e que você está contando, você é uma liderança do bairro, né? Eu queria que você destacasse qual que é a importância dessas mobilizações, desses grupos para fortalecer o comércio, fortalecer
os moradores que estão ali, né? Trazer benfeitorias para pequenos grupos, né? Essa regionalização, a gente pode falar assim, porque tem regiões que não têm isso, né? Para você, como é, e também qual que é a importância disso para que outros também se inspirem em você. Eu sempre falo que para ajudar, para fazer a parte da gente, não é difícil. É ter vontade, é sentir a necessidade de você interagir com a comunidade. Que não adianta você estar bem dentro de uma comunidade ruim. Então, isso aí é bom porque, se comerciante soubesse disso, esse é o lado que você envolve toda a comunidade. Você vive da comunidade, né? Então, me coloquei sempre à disposição, tive várias ajudas. Tudo que eu fiz não foi sozinho, foi com parceria. E tive lá grandes parceiros para fazer isso. As próprias irmãs carmelitas que me ajudou. Em termos de comércio. Eu ajudava as irmãs a cuidar da comunidade e elas ajudavam eu a cuidar do meu comércio. Então, pode ver. Para frente, o que eu fiz? À noite lá, estava droga e prostituição. Eu falei para elas, irmã, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Ela falou, faz lá que nós vamos lá. Eu não tinha palco, eu não conseguia palco, né? Então eu comprei uma lona de 20 metros, estendi lá, as irmãs veio, trouxe as crianças, fez o teatro no meio da rua. Foi o dia que deu mais gente lá. Legal. As irmãs fazendo um trabalho para a sociedade e eu vendendo roupa. Então, Tá vendo só? Que é uma bacana, né? união, União. tá entendendo? Interessante. E assim, Leonardo, a gente falava em off ali no começo, é aquilo que você falou, você comentou que muitas pessoas ali do Jardim IP, por ser um bairro simples até da cidade, as pessoas não poderiam vir ao centro, né? Que é longe, o deslocamento, a questão até social ali, e você teve a ideia de tudo isso, de colocar o Papai Noel, né? Como que surgiu o Papai Noel no meio de tudo isso aí, Nardoni? Fala pra Então, nós. Quando eu estava lá com a loja, e no Natal, na época de Natal, todo mundo vinha para o centro. E eu estava do lado do mercado, o mercado abria até mais tarde. Aí eu falei, mas peraí, eu vou começar a botar umas luzinhas aqui também. Aí comecei a enfeitar a frente da loja e distribuir bala pra molecada, né? Ó, aqui tem bala, né? E aí tinha uma árvore na frente, até da Dona Dalva lá, né? E eu amarrei um fio lá, peguei um fio e comecei a amarrar na árvore. E aí começou a dar um volume, né? E aí o Sesc fazia uma ação lá muito boa, bonita, que era passeio de carrinho de bebê. O pessoal ia lá com o carrinho de bebê lá na igreja e vinha com a fila. Aí eu colocava o som na frente, né? E vinha passeando com os carrinhos de bebê. Aí chegava na frente, nós pegava lá no comércio, distribuíamos presentes, sorteava, né? E aí deu a ideia, falou, mas Natal, eu vou colocar um Papai Noel aqui. Aí eu coloquei um Papai Noel e as balas que eu entregava, eu dei tudo pro Papai Noel. E o Papai Noel começou... Aí como tinha muita criança, ele não conseguia distribuir tudo, ele começou a jogar a bala. Aí jogava, mas nossa, virou uma febre ali, né? Aí eu falei, ó a ideia aí, ó. Então no outro ano eu falei assim, vai ser chegada do Papai Noel aqui no... E eu fazia só na frente da minha loja, que era onde tem iluminação, né? Só que no outro ano, outros comércios também queriam. Oh, mas vamos fazer isso daí, né? Vou iluminar a minha também, né? Então começou aquilo e aí eu comecei a fazer, não, eu vou. Aí um ano eu pedi o palco. Só que cresceu e outras lojas queriam. Então eu montei lá na esquina, montava o palco lá na esquina, né? E aí começou a dar um volume grande. Aí pronto, falei, agora... E aí muitas empresas que via aquilo lá, falei, é negócio para mim investir lá. Aí bala não tinha problema, porque eu só pedia, e os empresários, não, eu sei lá, pode. Aí junta bala. Aí no fim, no último ano, foi 130 quilos de bala. Olha só. Porque eu falei, não, por bala, criança não vai sair daqui sem bala não, né? Só que muitos anos, eu tive um parceiro, que foi o Edson Satin. Ele mudou ali pro centro, onde era o mercado, poxa, agora é a Satin Magazine, né? E virou um parceiro. Muitos anos, eu dirigia o meu carro, puxava o trenó da SIAP e ele ia de Papai Noel. Entendendo? As parcerias, né? Parceria. E antes de passar aqui pro Fabiano Tess, você falou que também tem uma pessoa da rádio que sempre foi seu parceiro ali, né? Ó. Tenho 17 anos no meu carro de som. Fiz para todo mundo lá, todo mundo que precisava, eu fiz. Nesses 17 anos, teve uma voz que até hoje
eu agradeço, que é meu vizinho Fabiano Tess. Que não era Fabiano Tess, tá? Era só Fabiano. E eu tenho saudade quando não tinha o WhatsApp. Porque eu ia lá 6 horas na casa dele. O estúdio dele era ventilador, não tinha ar-condicionado, não. Não tinha ar, não. Olha só. E não era bonito que ele está lá agora, né? E chegava lá, como eu sabia que ele tinha cervejinha, né? Eu ia lá tomar cervejinha. Hoje ele passa tudo por via WhatsApp. Mas, ó, foi uma parceria, um voluntário que ajudou na comunidade desde o início. E não lembro nem um dia que ele cobrou alguma coisa. Fantástico, não, é uma pessoa fantástica. Assim, além de Muito obrigado, muito obrigado, além de ser um profissional que a gente admira, com certeza, aí a gente fica sabendo dos desenvolvimentos que a pessoa tem na comunidade. Né? Fabiano TS, né? Muito legal participações a história. aí. E já se foi 20 minutos, como o tempo passa rápido. Quem tá mandando um abraço para você, Nardoni, manda um abraço para o Nardoni, para todos da rádio. Ele é o cara, é o Cleiton Nardoni, o seu sobrinho. Inclusive ele falou sim que você ajudou muito ele. Grande Cleiton, né? Grande Cleiton. Esse menino tinha tudo para dar errado. Hoje é um pai de família, uma ótima pessoa. Que bênção, né? Isso é... É emocionante, esse quadro é emocionante, e quem Nardoni. tá mandando um abraço aqui, ó, Rosivaldo, policial lá de Alto Paraná, que tem uma ONG ali, né? Mandando aqui, tá acompanhando mais personalidades e parabenizando aqui, né, o Nardoni pela história, né, e muitas pessoas, Dr. Renato, bem-vindo aqui, acompanhando, o Murilo lá da Secretaria do Meio Ambiente também mandando bom dia, que tá ligadinho aqui, pessoal da Sanepar lá acompanhando também o Mais Personalidades, então, bastante gente mesmo, né, Fabiano TS? E antes das considerações finais, meu querido Nardoni, esta caneca tão disputada, essa caneca é disputada, viu? Caneca personalizada. Muito bonita, hein? Do Mais Personalidades, não é isso, Anderson? É isso aí, então tá aí, o Nardoni guarde essa lembrança, né, aqui do quadro aqui, e eu vou fazer a pergunta, o doutor não tá aqui, então sobrou pra mim, Fabiano. Sobrou pra você. Mas depois do que ele falou do estúdio ali, eu já até sei a resposta, né? Nardoni, fala pra nós, o que vai aí, café ou cervejinha? Rapaz, eu tenho saudade de gravar CD lá na casa do Fabiano, né? Mas ele é da casa e se ele passar lá, ele vai tomar uma cerveja. Então com certeza. Né? Então, Nardoni, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Foi um prazer ter você aqui nesse quadro tão especial e tão disputado, realmente é muito disputado, o quadro Mais Personalidades, todas as sextas-feiras, às 8 horas, em ponto aqui na 100.7. Gostaria que você desejasse aí para quem você vai desejar o seu feliz ano novo, o seu feliz 2023 e, lógico, as suas considerações finais, Nardoni. Primeiro, agradecer a Rádio Mais, não só por hoje, mas por sempre ter dado para mim aqui falar. Agradecer minha família, minha esposa, Carmen, minha filha Carolina e minha filha Vitória. Que 2023 seja o melhor ano para nós, que a gente vá, que Deus dê saúde e felicidade a todos nós. Vai ser um ano bom. Com certeza vai ser um ano maravilhoso. Recebemos aqui então o nosso querido Nardoni do Jardim EP, 8 horas e 23 minutos, encerrando mais um quadro Mais Personalidades. Meu querido Anderson Silva, um feliz ano novo para você também. Hoje, meio-dia, você não estará aqui na bancada, mas muita saúde. Eu vou tentar vir, tá? Que bom, que bom. Vamos ver como que vai ser o serviço ali. Pedir a Deus que seja tranquilo, né? Só lembrando Fiquei contente. Lembrando que por essa informação. Hoje nós teremos a participação do prefeito, né? Verdade. O delegado Kaique, vai estar, né? A gente crê que não vai ter nenhum. Deu um contratempo. Fechando aqui, eu creio. Então eu vou fazer uma forcinha de vir. Mas se a gente não vir, eu vou deixar, né, os votos de um feliz ano novo pro Fabiano TS, jornalista Bárbara. Agradecer ao Nardoni mais uma vez, né? Que história linda, né? Uma história aí que uniu a humildade, a simplicidade, desde quando ele começou lá no sítio, né? Em Paraíso do Norte, até ser uma pessoa, né? Como disse a Bárbara, uma liderança no Jardim IP, que realmente mudou, né, a história dos finais de ano aí. E o mais interessante que a gente falava em off, né? Talvez para as pessoas de forma geral não faz tanta diferença, mas para aquela pessoa simples, né, humilde, que não tem condições, ter aquele final de ano luz ali do Jardim IP, então faz toda a diferença. Então, obrigado, Nardoni, pela sua história. Gente, um feliz ano novo a todos, que 2023 seja um ano cheio de paz, cheio de luz, de muita prosperidade aí, né, de saúde, e que Deus nos abençoe, né, que seja um ano assim, né, esse é o nosso desejo, e agradecer a todos
pela parceria desse ano. Abraço a todos e até a próxima. Até meio-dia. Até meio-dia. Até o meio-dia. Grande Anderson. Bárbara, um ótimo dia para você. Um ótimo dia, Fabiano. Agradeço ao Fabiano, ao Anderson pela parceria nessa apresentação do Jornal da Mais, ao Nardoni pela presença mais uma vez no nosso jornal. Agradeço aos ouvintes pelas participações, por todas as mensagens e desejo para quem não puder acompanhar a segunda edição do Jornal da Mais, um ano repleto de saúde, de alegrias, que o ano que vem seja ainda melhor do que foi este ano. E nós voltamos ao meio-dia, Fabiano. Meio-dia em ponto com muitas informações. 8 horas e 25 minutos. Na sequência tem o Carlos Prado com muita música boa também. Informação no jornal, no programa do Carlão. Meio-dia o jornal. Da 1h30 até as 4 horas da tarde tem o Mirinho com muita alegria também muita música. Das 4 até as 7 o programa Cai no Laço. E à noite muita música também aqui na 100.7. Um abraço, fique com Deus e até logo mais.